Aleluia. Glória a Deus, na bênção, na paz. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, amém? Porque Deus é muito bom, Ele cuida de nós, né? Vamos à palavra do Senhor. Você já teve oportunidade aí no seu espírito de adorá-lo, de louvá-lo, glorificá-lo. Agora vamos glorificá-lo, adorá-lo e louvá-lo através da palavra do Senhor, amém? Em si, eu creio que ela já é abençoada, mas ela nos abençoe sempre mais, né? Ela vai nos abençoando sempre mais. Por isso que a gente sempre tem que meditar, ler e meditar na palavra do Senhor, para que ela sempre nos conduza na verdade, amém? Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Depois de lermos esse texto, nós faremos uma oração. Em Romanos, carta de Paulo a Romanos, versículo 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. De novo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todo louvor, a honra e a glória ao Senhor, ó Pai. Bendito seja o Senhor eternamente na nossa vida, aqui na Tua igreja, ó Pai, daqueles que proclamam e professam o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece cada dia mais aquele que está precisando de um reforço, de um renovo, Senhor. Aquele, ó Pai, que as suas passadas estão um pouco cansadas, que o Senhor venha fortalecer esta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor venha dar graça, força, muita fé, aumenta a nossa fé em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. A segunda parte desse versículo diz: daqueles que são chamados por seu decreto. Gostaria de ficar com essa segunda parte. Quem estiver anotando ou quiser anotar, o tema hoje é dando continuidade na missão de alguém. Se Deus chamou, Ele capacita. Amém? Dando continuidade na missão de alguém. Daqueles que são chamados pela vontade do Senhor. Irmãos, sabemos que uma das coisas mais difíceis de fazer é continuar alguma coisa que alguém começou. Não é? Não é meio sem graça? Quando você vai na casa de alguém, já começou uma obra, um pedreiro, o que eles fazem? O Anderson sabe. Ai, ai, ai. Começou assim, tipo assim, eu não faço assim, né? A cabeleireira, né? Cabeleireira, Leila. Tô brincando aqui. Mas tem que consertar, algumas profissões tem que consertar. Pode trazer, Val, geladinha? Então tá bom. Tem que consertar algumas coisas. Então, por quê? Porque, irmãos, cada um faz de um jeito, não é verdade? E nesse processo, uns são perfeccionistas, outros são práticos. Outros são práticos e outros ficam tentando entender o que o outro estava fazendo. Gasta um tempão para assim, o que ele queria fazer com essa obra que estava começando? Não é? É mais ou menos assim. A maioria prefere derrubar e fazer tudo de novo do que continuar uma obra que alguém começou. Isso aqui eu estou falando no âmbito geral, tá bom, irmãos? Porque é mais ou menos assim, né? Que algumas dessas profissões que tem que estar consertando os erros dos outros. E no reino de Deus? Irmãos, no reino de Deus, vamos dizer mais ou menos a mesma coisa. Como assim? Porque enquanto Jesus não voltar, irmãos, nós iremos morrer. As pessoas irão morrer. Então, alguém terá que dar continuidade no que o outro estava fazendo, na obra que o outro começou. Aí, nós estamos dando continuidade na missão de alguém. Você já parou para pensar? A Ser Feliz não brotou sozinha. Antes dela, existiam outras igrejas. Você não veio sozinho. O reino de Deus começou há milhares de anos atrás, só para você entender. Por quê? Porque a obra
de Deus, ela não pode parar. A igreja, ela não para. Então, nós estamos dando continuidade na missão de alguém. É isso que nós fazemos nas igrejas. Nós treinamos líderes para assumir depois da gente a obra que nós começamos. Não é verdade? Nós, Júlio e eu, não seremos pastores da Ser Feliz para sempre. Estão me entendendo? Né? Por mais que assim, a gente não pensa nisso, mas um dia o Senhor vai nos recolher. Se Jesus não voltar antes, o Senhor vai nos recolher. E a pergunta que eu faço para vocês, está em casa aí, aqui na igreja, quem dará continuidade na obra que nós começamos? Aí eu vou levar para a palavra do Senhor. Lembra de Moisés e Josué, quando você lê lá? Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Não é? Não é isso que você lê lá? A missão era para Moisés. Só que Moisés morre. E Moisés, se você lê na palavra lá no Velho Testamento, ele tinha toda uma metodologia. Ele tinha sua personalidade, o seu estilo, vamos pôr, de trabalhar. Né? Ele agradou a Deus? Sim. Mas ele também desagradou? Sim. Mas o que é o sentido aqui? Moisés cumpriu o seu chamado. Aí depois da morte de Moisés, Josué assume a sua missão e dá continuidade no que Moisés começou. Deus chama Josué. Estão pegando o gancho do que eu quero dizer para vocês? É difícil, não é? Por quê? Porque Josué era bem diferente de Moisés, não é? Mas Josué possuía as características que Deus precisava para dar continuidade na obra que Moisés tinha iniciado. E então a pergunta, Josué deve ter ouvido coisas demais, não deve? Eu imagino, gente, a gente fica lendo e a nossa mente, né, quem faz as pregações, a nossa mente vai viajando. Então eu imagino assim que Josué deve ter ouvido inúmeras reclamações do povo, das pessoas, né, concernente ao seu jeito de agir, de trabalhar, porque eles estavam acostumados com Moisés. Aí eu penso assim, talvez eles falassem assim, Moisés não fazia assim, Josué, você está errado. Se Moisés estivesse aqui, isso não teria acontecido. Porque ocorre, gente, quando a pessoa está acostumada com o serviço do outro, e vem outro e assume, acontece isso. Então Josué deve ter escutado coisas demais. Mas ele tem que lembrar, quem me chamou? Então Deus, em sua infinita bondade e onisciência, sabedor de todas as coisas, quando Ele chama Josué, Ele já faz o quê? Quando você lê lá, no primeiro capítulo de Josué, Ele já o conforta, Ele já o encoraja, Ele já o alerta, Ele já o exorta. Deus já faz isso tudo no primeiro capítulo, porque Ele sabia o povo que Ele estava mexendo e que Josué daria continuidade no que Moisés estava fazendo. Então Deus sabia dos desafios que Josué iria enfrentar, principalmente com o povo murmurador. Apesar que eles morreram depois no deserto, né? Então, irmãos, eu digo assim, se Moisés sofreu com as murmurações do povo, vocês acham que Josué também não sofreria com isso? E vou ser um pouquinho grossa aqui, mas povo é povo. Não adianta. Alguns vão se alegrar, mas alguns vão murmurar. E Deus sabe disso. Nós lemos lá que Deus extirpou aquele povo que não creu nele, murmurou e ficou rodando, saiu de lá para a terra prometida, só aqueles que Deus quis realmente, né? Josué e Calebe, e depois ali foi prosperando. Mas ali o povo que não quis, não creu, morreu. Mas os outros, vocês acham que eles ficaram bonzinhos ainda? Continuaram murmurando. Irmãos, nós vemos que Deus sempre chamou pessoas para dar continuidade no seu plano de salvação para a humanidade.
Ele está sempre buscando, porque Ele sabe que nós somos limitados a um tempo. Então Ele está sempre buscando um sucessor. E qual foi o primeiro que Deus chamou para fazer parte, né, desse plano, dessa estratégia, para dar continuidade no plano que Ele arquitetou? O seu próprio Filho Jesus. Vai em Jesus. Ele vai em Jesus e fala: olha aqui, estou te chamando para uma obra. E Deus chama Jesus. E sabe o que Jesus fala? Sim. Jesus aceitou um chamado, irmãos, para a maior prova de amor e obediência que alguém poderia suportar. Jesus aceitou o seu chamado. Ele recebeu de Deus graça, unção, poder e autoridade. E não era só porque era Jesus, porque Deus fez a mesma coisa com Josué. O confortou, o fortaleceu, o ajudou, o sustentou. Porque quando Ele chama, Ele capacita, Ele te fortalece. Amém? Tem que ter isso no nosso entendimento. Então, Deus encheu de graça o seu próprio Filho. Porque Deus também sabia que a prova de Jesus era pior do que a de Josué. Então, Deus sabia que Jesus enfrentaria. E Jesus só conseguiria suportar com a força do Senhor, com a capacitação do próprio Pai. Amém? E Jesus cumpriu com perfeição o seu chamado. E depois que Ele cumpriu o seu chamado, o que Ele faz, irmãos? Quem está dando continuidade na missão, no projeto de Deus? A igreja. Jesus vem e transfere para a igreja, para dar continuidade na sua missão. Então a igreja é chamada para dar continuidade na obra que Deus estabeleceu. Será fácil? Não, nós sabemos que não é fácil. Agora outra perguntinha que é muito importante. Nós também faremos igualzinho a Cristo fez? Não. É muito difícil, né? Sabemos que não é fácil? Não. Nós faremos igualzinho a que Jesus fez? Não. Nós sabemos, né, dos desafios, da dificuldade, mas nós devemos tentar. O que é esse tentar? É o que a palavra nos ensina, que nós devemos imitar os atos de Jesus. Amém? É imitar, devemos tentar fazer, porque nós não seremos, irmãos, nós não podemos achar que você tem que ser Jesus, não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós devemos ser como Jesus, porque nós não podemos ser Jesus, nós não podemos ser Moisés, nós não podemos ser Paulo, por mais que a gente admire essas pessoas, mas nós não somos eles. Eu sou eu, você é você, e você tem um chamado exclusivo do jeitinho que você é. Amém? Glória a Deus. Então nós não devemos ser. Eu vou imitar querendo ser, mas não é você. O que a Bíblia nos ensina? Que nós não seremos iguais a eles, mas nós devemos ser como eles. Essa é a direção bíblica para nós. Imitar o que Jesus fazia, pegando as coisas boas que Moisés fez, as coisas boas que Paulo, outros mais, né, evangelistas, profetas. Porque esse, irmãos, é o nosso parâmetro para sermos bem-sucedidos no nosso chamado, já que somos nós, como igreja do Senhor, dando continuidade na missão de Jesus, nós temos que ser como Ele. Nós não somos Jesus, mas nós devemos ser como Ele. Amém? Então Deus nos chamou e nos incumbiu de fazermos alguma coisa no reino dEle. E se Deus te chamou com propósito, tenha certeza de uma coisa, isso você pode ter convicção, certeza mesmo, que se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. E Ele vai te capacitar, não é com coisinhas fracas não, que você fala assim, a tempestade vem, já estou indo embora, não. Ele vai te capacitar com coisas que você nunca imaginou que você conseguiria fazer, ou que você nunca conseguiu imaginar que você conseguiria ser, que é o mais interessante. Então o tímido começa a ser mais ousado, o medroso começa a ser mais, amém? E aquele que anda meio assim, né, o que exalta demais, ele começa a se humilhar, ele começa a entrar dentro dos parâmetros
da sua missão, daquilo que ele precisa, daquilo que Deus lhe chamou. Então Deus vai ali nos corrigindo no processo, na caminhada, na sua missão, e você vai fazendo, amém? E Deus vai te capacitando, tanto a fazer, a ser o que Deus precisa que você seja, amém? Para completar o seu chamado. Então Deus, Ele não vai te abandonar, mas Ele vai te proteger. E eu queria que quando eu dissesse aqui, você falava assim, amém. Ele não vai te abandonar, mas Ele vai te proteger. Ele vai te direcionar, conduzindo aonde Ele quer. Amém? Ele te dará ânimo. É isso aí, você tem que ser responsivo, crendo nas palavras. E agora eu vou dizer uma coisa para você. Ele vai te dar forças. Forças, amém? Forças como um leão. E forças como um urso. Amém? Você não é um urso, você não é um leão, mas você terá forças como um leão e como um urso. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É isso aí. Quando Deus chama, Ele nos capacita em nome de Jesus. O que cabe a nós? Cabe a nós é aceitarmos o seu chamado e nos colocarmos no centro da vontade do plano de Deus. Porque uma coisa é certa, Deus tem sempre uma estratégia e uma solução. Glória a Deus, você crê assim? Eu creio num Deus assim. Por mais que a gente enxergue as coisas, está um furacão, estou no olho do furacão, Deus te tira ali no meio do olho do furacão. Às vezes você quer se livrar do furacão, mas Ele vai te livrar dentro do furacão, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes a gente quer que Deus nos livre da luta, mas às vezes Deus vai nos livrar no meio da batalha. Amém? Então, a nossa posição tem que ser firme pela fé, em nome de Jesus, porque nós somos os agentes de Deus hoje na terra. E nós estamos dando continuidade, louvado seja Deus, ao excelente projeto que Ele arquitetou e Jesus executou. Agora, nós como igreja, temos que ajudar outras pessoas a entenderem esse chamado e dizerem sim à vontade de Deus. Amém? Porque uma das coisas que não acontece no reino é essa terceirização do chamado. Se Deus te chamou, Hudson, não adianta te mandar a Fernanda, não, é você. Não existe terceirização na obra do Senhor. Se Deus te chamou, é você e pronto. Amém? Mas saiba, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te orientar, vai te encher de graça, unção, poder e autoridade, como Ele fez com todos os outros que Ele chamou. Por quê? Porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto, ao seu objetivo. Deus tem um objetivo, amém? Agora a pergunta que eu faço para vocês, hoje a pregação ela é tranquila, rápida. Você faz parte desse projeto? Você está disposto a dar continuidade nessa missão que Jesus ortogou à tua igreja? Porque, como eu disse no início, dar continuidade no serviço de alguém, quando eu disse aqui, né, alguém vai ter que assumir o pastoreio um dia aqui, se Jesus nos levar, alguns regalaram o olho. Quem vai assumir? Mas alguém aqui, Deus já está preparando alguém aqui. Deus está preparando pessoas aqui, amém? Eu creio. Você está sendo forjado para dar continuidade na obra, porque esse ministério ser feliz não nasceu no coração meu e do Júlio, não. Eu creio que esse projeto, essa igreja nasceu no coração de Deus. Então quem cuida da igreja é o próprio Deus. Então Ele que chama, amém? Ele que capacita. E eu gostaria de encerrar com a palavra de 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo aí, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler alguns versículos antes. O 7, o 8 e o 9. Tá bom aí? Achou não? Lerei aqui então. 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação.
Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos chamou, versículo 9, que nos salvou, e chamou com uma santa vocação, a você aí, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Louvado seja Deus. Você está sendo preparado, você está sendo forjado, então não é à toa tudo aquilo que você está passando, amém? Você pode dar continuidade numa missão que alguém está prestes a encerrar, e você tem que dar continuidade no processo, e você tem que estar preparado. Então, se Deus te chamou, não preocupa não. Se você tem certeza do seu chamado, do seu ministério, daquilo que Deus falou, não, Deus me colocou no meu coração, eu sempre penso naquela pessoa, naquela alma, naquela vida. Irmãos, batalha por aquela vida. Você vai ver como é que você vai ganhar para Cristo, essa pessoa, e Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, palavras, amém? Tudo na orientação do Espírito Santo, tudo na unção do Espírito Santo, e vai ser uma coisa suave, leve, amém? E cheia de graça. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé então. E lembre-se, Deus te chamou. Nós estamos dando continuidade na missão de alguém. E se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Louvado seja o Senhor. Coloque sua mão em direção ao seu coração. Dá uma palpadinha assim e fala, coração, ô vida, fala mais, Senhor, tenha misericórdia de mim. Começa a conversar com a sua alma aí e fala, olha, escuta a palavra do Senhor, observe a palavra do Senhor. Fique atento ao que Deus está falando, alma. Às vezes Deus está te chamando, está te incomodando, tem muito tempo, e você está lá assim, não é eu não, é fulano, não é eu não consigo. Aí você vai ficar que nem Moisés, não Moisés, Deus eu não consigo, eu sou pesado de língua, eu não levo jeito para isso, o outro leva muito mais jeito, lá, o outro pega no microfone, o outro fala tranquilo, eu não consigo nem falar, eu gaguejo, eu embolo. Irmãos, eu era igualzinha, eu pegava o microfone, parece que ele ia pular da minha mão. Meu rosto ficava mais vermelho que tomate. Meu apelido era tomate. Mas o Senhor vai transformando a nossa vida. É engraçado no início, mas olha o que Deus teve que fazer para me usar. O que Deus teve que quebrar na minha vida para me usar. Então não coloque obstáculos, não coloque barreiras naquilo que Deus está te chamando, naquilo que Deus está te preparando para fazer. Você é bem mais útil na obra do Senhor. Você precisa se aplicar mais. Porque além de um ministério pessoal, você tem um chamado para o reino do Senhor, em que Jesus ali venceu como grande vitória e passou para a igreja. E nós não podemos andar derrotados, cabisbaixos, sem uma direção, parecendo que nós não temos Deus, parecendo que nós não temos bênção, nós não temos a mão forte do Senhor sobre nós. Nós não somos assim, nós não podemos andar assim, porque nós estamos cumprindo uma grande obra que Deus nos incumbiu. Deus, toda a honra, toda a glória seja o Senhor. Nos dê força cada dia mais. Clareia a nossa mente, limpa a nossa visão, purifica o nosso coração. Deus, sara todas as nossas feridas. Oh Pai, lança fora todas as nossas fraquezas, todas as nossas mazelas, todas as nossas desculpas para não fazer, Senhor, para não nos achar capazes. Mas eu sei que o Senhor nos capacita. Então agora, Espírito Santo de Deus, confronta o coração dessa pessoa. Deus, que ela não venha, Deus, falar não, mas que ela venha dizer sim ao chamado do Senhor, que ela venha dizer sim à vontade do Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Fortalece cada dia mais, nos enche de graça, nos dê palavras abençoadas aqui, ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos ser todos do Ministério Ser Feliz, ganhadores de alma, pessoas que realmente importam com as outras pessoas, ó Pai, importam com o reino, e nós queremos, em nome de Jesus, agradar ao Senhor, ministrando a Tua palavra,
ministrando a tua graça, ministrando a tua unção às pessoas, ministrando a cura, ministrando a transformação que só o Senhor pode fazer, ó Pai. Nos dê a graça, nos dê a unção necessária, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda o teu povo. Deus, limpa de nós toda língua mentirosa. Limpa de nós toda murmuração, toda crítica, Senhor. Que venha brotar em nós um amor genuíno, que quer mudança de vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu digo para vocês, irmãos, aquele que converte de verdade no coração ao Senhor, ele não é simplesmente uma pessoa. Você é diferente. Você não tem como fugir. Você é diferente. Você tem um chamado sobre a sua vida. Amém? E lembre, olha, eu estou dando continuidade na obra que alguém começou. E eu farei da melhor forma possível na graça do Senhor. Amém? Deus te capacita e Deus fortalece sempre, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, porque Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar aqui já, mas vou dar uns avisos rápidos.